Espero que os irmãos não tenham perdido aquilo que é o foco, né, daquilo que nós estamos a estudar, porque isso é uma série. Normalmente eu gosto de ensinar em série para que a mensagem seja bem passada. E eu, como estou a gravar, o fundo não vai dar. Então, melhor mesmo ficar só assim. Vamos orar? Irmão Cango, pode orar, faz favor? Pela palavra, pelo momento da palavra. Pai, obrigado mais uma vez. Amém. Aqui na tua casa, viemos te interceder e agradecer por este dia tão maravilhoso. Aleluia. Abençoa a vida de todos os irmãos que estão presentes cá. Amém. Abençoa também a vida do pastor Nelson e dos irmãos que ainda não estão presentes, que chegam em alcance. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, nós estamos a estudar nas terças-feiras, sobre a importância e o poder da oração. Amém? Quem orou hoje? Amém. Quem hoje teve um tempo de oração com o Senhor em particular? Pode dizer amém? Quem orou? Amém. Oraste? Você vai falar amém? Amém? Amém. Oh, glória sejam dados a Deus. Então, nós começamos por definir a oração. Amém? Amém. E nós vimos que a oração, definimos, acho que basicamente em 4 definições importantes sobre a oração. Nós vimos, no significado mais básico da oração, é que a oração é falar com Deus. A oração é falar com Deus. Ou também um diálogo entre o homem e Deus. A oração não é um monólogo, né? Uma palavra que significa que monólogo é quando só uma pessoa é quem fala. Monólogo. Eu estou a falar. Diálogo é diferente. Tem que haver, dos dois lados, uma comunicação. Um fala, enquanto um fala, o outro ouve. Depois também tem a vez do outro falar e do outro ouvir. É um diálogo, é uma conversa. Amém? Amém. Então chamamos de diálogo. Então a oração é um diálogo entre o homem e Deus. Por isso é que quando nós oramos também temos que ter um período para deixarmos que Deus fale conosco. Essencialmente Deus fala conosco por meio da sua palavra. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós ouvimos uma pregação, Deus está a falar conosco. Mas não é o único meio de Deus falar conosco. Deus também fala de outras formas. Amém? Amém. Deus também fala de outras formas. Apesar de que no seio cristão há um grupo de nossos irmãos cristãos da linha reformada que acreditam que Deus só fala por meio da sua palavra. Já não tem mais outras formas de falar, assim como falava com Paulo no Velho Testamento, com Elias, etc, etc. Mas nós, que somos continuistas, acreditamos nos dons de Deus, acreditamos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cremos que Deus não fala só por meio da sua palavra. Amém? Amém. Ele fala também por outros meios. Um dia, quando nós estudamos sobre as formas de Deus falar, então vamos ver quais são as outras formas de nós ouvirmos a voz de Deus. Amém? Amém. Então, a oração não é só nós falarmos com Deus, é deixar também Deus falar conosco. Por isso é que é um diálogo. Amém? Amém. Vimos também que a oração é um dos meios para se ter comunhão com Deus. Existem muitos meios para nós termos comunhão com Deus. Nesse momento, quando estamos a adorar, a louvar Deus, é um meio de se ter comunhão com Deus. Amém? Amém. O louvor, a adoração, o estudo da palavra é um meio de se ter comunhão com Deus. A oração também. Deus nos deu aquilo que em teologia chama-se os meios de graça, ou seja, os meios de graça são aqueles meios que Deus nos dá para que nós possamos ter comunhão com Ele. O jejum, a oração, a meditação, o louvor, a adoração. Amém? Amém. São meios para que nós possamos estreitar o nosso relacionamento com Deus, para que possamos partilhar com Deus, receber dele. No relacionamento entre um homem e uma mulher, ou entre pessoas, seres humanos, ambos se afetam. Amém? Amém. Mas no nosso relacionamento com Deus, só Deus é que nos afeta. Porque nós não temos nada para afetar Deus. Então Deus é que nos afeta. É um relacionamento diferente. Amém, queridos irmãos? Amém. Então, através da comunhão com Deus, eu vou conhecer a Deus. Então eu preciso orar, preciso me relacionar com Deus.
A oração também vimos que é o oxigênio do cristão. O oxigênio é a garantia de vida. Todos nós estamos aqui, estamos em vida porque estamos a respirar, temos o oxigênio. Tem um momento que você inspira, que você está a respirar, aquela respiração essa silenciosa, que você está aqui, estamos aqui, que você não corre, mas está a respirar. Não. O oxigênio está a entrar. Amém? Está a entrar o oxigênio. Isso é a garantia de que você permanece em vida. Se Deus corta esse oxigênio, nós morremos todos. Se não existir mais oxigênio no mundo, nenhum ser vivo vive, nem as plantas, nem os animais. Amém? Nem as plantas, nem os animais. Apesar de que uns dizem que nós somos, o ser humano é animal irracional, isso não está correto. O homem não é animal irracional. Amém? Homem é homem, animal é animal. Diga aleluia. Aleluia. Vimos também que oração, a quarta definição, é depender de Deus. Na verdade, diziam os antigos no passado que quando eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha. Ou seja, se eu me movimentar para fazer algum trabalho, na verdade eu só estou a trabalhar. Mas quando eu dobro o meu joelho, Deus está a trabalhar. Amém? Amém. Essa é uma fase muito profunda, não sei se você está entendendo. Ou seja, se eu impregnar a minha força para vou fazer um trabalho que é tirar essas cadeiras todas daqui para guardar lá dentro sozinho. Eu vou fazer um trabalho. Eu simplesmente estou a trabalhar. Mas quando eu dobro o meu joelho, eu estou sentado, qual seja a posição de oração, Deus está a trabalhar. Amém? Amém? Em outras palavras, quando você está a orar, você entra na dependência de Deus. Amém. Você está a dizer, Senhor, eu não posso, tu podes. Senhor, eu não tenho capacidade, mas tu tens capacidade. Por isso é que uma das definições de oração também é depender de Deus. E vem oportuno aquele louvor que a nossa irmã gosta de cantar. Se eu não orar, eu morro. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Amém, irmãos? Amém. Depois estudamos qual é a importância da oração. Vimos que a oração é vital para o cristão. O que é algo vital? É algo indispensável. É algo fundamental que não se pode tirar. Não se vive sem aquilo. Por exemplo, nós seres humanos não vivemos sem alimento, sem água e sem descanso. Podemos falar desse triplé, né? Esse tripé, se posso dizer, tripé, sim, da vida humana. Alimentação, água e descanso. Porque quando você fica já horas sem beber água, o teu corpo começa já a ressentir. Dias sem beber água, você começa a ficar desidratado. Horas sem comer, o teu corpo começa a ressentir. Dias sem comer, amém? Quando você fica horas sem descansar, sem dormir, o teu corpo começa a ressentir. Por quê? Beber água, comer, descansar é vital para os seres humanos. Sem isso você não vive. Se você deixa de descansar, de comer, de beber água, durante um tempo, você acaba por morrer. Por isso é que mesmo até o jejum de 40 dias, você vai ver que foram poucas as pessoas, mesmo até os que fizeram um jejum de 40 dias sem comer, sem beber água. Por quê? Porque para alguém fazer um jejum como aquele, estudiosos dizem que até Jesus, nem a Bíblia não fala, mas alguns estudiosos acreditam que Jesus fez o jejum de 40 dias bebendo água. Porque, humanamente falando, não é possível alguém ficar 40 dias, 40 noites sem comer, sem beber água. Só mesmo se a graça de Deus é que te amparar, porque há coisas também sobrenaturais. Amém, queridos irmãos? Amém. Por que isso acontece? Porque água, alimento e descanso para o ser humano é vital. Amém? Amém. É indispensável. Quem está me entendendo, diga aleluia. Aleluia. Vimos também que qual é a importância da oração. A oração deve ser prioridade para o cristão. Tem que ser aquilo que vem em primeiro lugar. Não é mais um detalhe, não é algo que nós levamos assim, não é para eu faço quando tiver tempo. Não, a oração está na lista de prioridade do cristão. Ou deve estar na nossa lista de prioridade. Daquilo que é importante para nós. Normalmente, aquelas pessoas que têm família e que são responsáveis, sabem que nas listas de compras e de despesas da família, existem aquelas coisas que são prioridades e aquelas coisas que não são prioridade. Você sabe, não, isso aqui pode ficar de lado, mas isso não podemos deixar de comprar. Dentre eles tem que a alimentação, pagar televisão, pagar a escola dos filhos, porque sabemos que essas coisas não podem ser adiadas. Por exemplo, comida nós precisamos sempre. Então, quando o dinheiro cai, uma das prioridades é que? É comprar comida.
Porque se você optar por comprar, não, vamos deixar de comprar comida para comprar uma televisão, depois vão assistir, depois com fome, você nem consegue assistir, com barriga vazia. Amém, queridos irmãos? Amém. Aleluia! Amém. Então, é nesse quesito que nós vamos entender a prioridade. Amém, irmãos? Amém. Oração deve ser prioridade para nós cristãos. E nós vimos Jesus, vimos o exemplo de Jesus. Eu estou apenas a fazer uma recapitulação. Amém? Amém. E em terceiro lugar, nós vimos que para além da oração ser vital para o cristão, ser prioridade ou dever ser prioridade para o cristão, nós vimos também que a oração é importante, pois é um dos meios para nós conhecermos a Deus. Irmãos, uma coisa é você entregar a tua vida a Jesus. Outra coisa é você conhecer Jesus na profundidade. Porque quando alguém entrega a vida a Jesus, não é ela que foi atrás de Jesus, não é ela que fala, Jesus me salva. Não, não vais encontrar ninguém que foi a Jesus lhe salvar. Por quê? Porque o ser humano, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Então, nenhum mundano quer Deus. Nenhuma pessoa que está morta nos seus pecados, ela quer Deus. Ninguém quer Deus, o descrente, porque ele está morto nos seus pecados. Amém, queridos irmãos? Amém. Então, é Deus que vem salvar essa pessoa. Deus é que vai a nossa atrás. Por isso que ele disse que não disse, olha, venham e eu vou vos salvar. Não, Jesus disse, vão por todo o mundo e preguem. Nós é quem temos que ir atrás das pessoas. E nós aí atrás das pessoas pregar o evangelho, ir na rua, ir nas praças, ir bater porta. É Deus a ir atrás das pessoas, porque essa não é a nossa vontade primeiramente, é a vontade de Deus. A Bíblia diz, a vontade de Deus é que todo homem se salva e venha ao conhecimento da verdade. Amém, queridos irmãos? Então, quando Deus vai atrás das pessoas, muitas pessoas são salvas, nem um homem que lhe prega. Teve um homem que, ele descrente, na sua casa tinha uma Bíblia, abriu uma Bíblia, começou a ler no Velho Testamento, mesmo aquelas guerras, e se converteu. Você vai me perguntar, como é que pode uma pessoa ler mesmo que Davi lutaram, se mataram, a Torre de Jericó caiu, etc. E decidiu se converter a Deus, porque aquilo é obra de Deus no coração da pessoa. Amém, irmãos? Amém. As pessoas se convertem de muitas formas. Por quê? Porque isso não tem a ver com a vontade humana. Tem a ver com a vontade de Deus. Nós simplesmente somos canais de Deus para salvar as pessoas. Com isso estou a querer dizer o que, irmãos? Nenhum descrente vai vir a Deus. É Deus que vai atrás dos descrentes para salvá-los. Amém? Amém? Então Deus vem a nós atrás. Mas a partir do momento que Deus vem, por meio de alguém que te prega a palavra, de qualquer forma, como cada um de nós aqui podia contar sua experiência que foi salvo, você recebeu Jesus, se arrependeu, agora estás em Cristo. Agora, a responsabilidade de conhecer mais a Deus já não é mais de Deus. Não é mais Deus que vai vir à tua atrás, olha, meu filho, me conhece. Não, ali agora Ele já te deu esse presente. Já te deu tudo a disponibilidade. É como aquele pai que faz assim, olha, filho, eu vou investir na tua vida. Te meter na melhor escola. Vou pagar, vou meter motorista para ti. Você não se preocupa com mais nada, estuda só. O pai paga a escola, paga a melhor escola, motorista à disposição dele e ele está na escola. Irmão, ele aprovar ou reprovar já não é mais o pai já fez tudo. Agora depende dele, se ele vai se esforçar, vai estudar e no final do ano vamos chegar à conclusão se ele aprovou ou não, aí já não é mais o pai. Apesar de que aqui também o pai tem um peso de responsabilidade, porque tem que fiscalizar o filho. Amém, irmãos? Amém. E é o mesmo que acontece na vida cristã. Não obstante ser nossa responsabilidade, Deus nos ajuda. Ou seja, quando eu dou um passo para conhecer Deus, é Deus te puxa mais um passo. Amém? Porque quando você vem, então Deus te abre mais. Mas você precisa entender que conhecer a Deus, agora que você já tem Jesus como Senhor e Salvador, é tua responsabilidade. É nossa responsabilidade, já não é mais responsabilidade do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Por isso é que na igreja, você vai ver pessoas que estão, mesmo tempo na igreja, 5 anos, 10 anos, não sei quanto tempo. Uns crescem e outros não, espiritualmente. Uns conhecem mais a Deus, outros não. Por quê? Porque agora aí o campo está aberto. Está aberto para todos que usarem dos meios que Deus preparou para conhecermos a Deus. E um dos meios é que? É a oração. Se uma pessoa acorda todos os dias, vai trabalhar, vai estudar, faz lá não sei o que, ainda que não está a trabalhar, faz, tem tempo para tudo, não tem tempo para orar. O outro
acorda, a primeira coisa é se dedicar a Deus em oração. Senhor, eu quero que se dedica. Irmão, esse que se dedica na oração vai crescer mais do que aquele que não se dedica. Amém, queridos irmãos? Amém. Por quê? Porque a oração é um dos meios importantíssimos para que nós possamos conhecer a Deus. Amém, irmãos? Amém. Estou a fazer um resumo assim muito rápido, porque isso tudo já falamos. Amém? Mas como ficamos alguns dias sem termos essa nossa lição, dê um resumo mais ou menos. Quem entendeu? Os irmãos entenderam? Amém. Hoje nós vamos entrar num outro ponto, mas vamos já mais com mais profundidade. Fiz um resumo até alargado, 15 minutos. Estou aqui no meu coisa está a contar. Hoje nós vamos ver um pouco como é que Jesus e os primeiros cristãos viam essa questão da oração. Ainda estamos dentro da importância da oração. Amém? Amém. A oração é falar com Deus, um diálogo com Deus. A oração é depender de Deus. A oração é o oxigênio do cristão. Vimos tudo isso. Por que é importante a oração? A oração deve ser prioridade para nós cristãos, das coisas que vêm em primeiro lugar. Amém? A oração é importante porque ela é vital para nós, ou seja, está naquela linha de coisas que se tira, nós não podemos viver. Você pode estar a viver fisicamente, mas espiritualmente a tua vida, olha, já há muito tempo. Quando tiramos a oração, se eu não orar, quem escreveu essa música até não é daquela de que é mesmo inspiração. Não sei se é a irmã Cândida, se o louvor é dela, se ouviu alguém. Mas esse louvor só pode vir da inspiração de Deus, porque isso aqui está a espelhar mesmo o que Jesus disse. Sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, se eu não orar, eu morro. O crente que se arriscar a viver uma vida onde ele tem tempo para tudo, não tem tempo para orar, ele está mesmo a assinar o atestado dele de óbito espiritual. Amém, queridos irmãos? Amém. E nós vamos ver isso também através da vida de Jesus e dos primeiros cristãos. Como é que Jesus e os primeiros cristãos viam a oração? De que forma é que eles olhavam para a oração? Qual a importância dos livros da Bíblia? Por exemplo, os evangelhos que falam da vida de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos, sobretudo, que fala da história da primeira igreja depois de Jesus ter partido. Sobretudo, eles estão ali para ser o nosso exemplo. Todas as ações de Jesus são exemplos para nós. Deus está nos dizendo, olha, eu gostaria que vocês fizessem assim. Todas as ações da igreja primitiva, Deus está a dizer, olha, eu gostaria que vocês fizessem assim. Até no Velho Testamento, não todas, mas tem muitas lições que Deus está a dizer, olha, quando você estiver a ler, estudar a Bíblia, Deus está a dizer, olha, eu gostaria que você se posicionasse assim. Olha para Ana, era estéril. Como é que ela fez para vencer o problema? Deus está a te dizer, ao você ler essa história, em outras palavras, Deus está a dizer, olha, eu gostaria que você se posicionasse assim, seguisse o exemplo dela. Amém, queridos irmãos? Amém. Essa é uma das missões da Bíblia, quando nós estudamos, quando nós lemos. São um exemplo para nós. E o maior exemplo, o maior modelo para nós, então, é Jesus Cristo. Então, como é que vamos ver em primeiro lugar Jesus? Como é que Jesus olhava para a oração, para essa atividade que nós chamamos, então, oração, que nós definimos e nós vemos que ela é importante. Vamos abrir um versículo que nós já abrimos há um tempo, né? Mas vamos ler de novo. Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. Esse versículo até já lemos aqui, versículo que nós temos até já de cor. Eu, pelo menos, desde que aprendi esse versículo, quando me converti, há muitos anos, 15 anos atrás, está na mente. Lucas 1, 35. Quem já achou? Quem tem Bíblia? Quem tem com Bíblia aí? Levanta o braço, quem está com Bíblia? Quem está com Bíblia aqui no culto? Irmã Lina, irmã Zilá, mais. Irmão Cango, irmão Luiz, não tem Bíblia? Irmã Lucrécia? Deixa em casa. Essa é uma boa resposta. Que Deus te abençoe. Irmã Bela, não tem Bíblia? É pressa, pastor. Essa mesma resposta tem que entrar daqui
Sair daqui, senão não consigo entender. Está vendo, o culto tinha pressa para... Mas vamos lá. Chegar cedo. E chegaste mesmo bem cedo. Sim. Ah, glória a Deus. Pode ler, irmã Zila, faz favor. A minha tradução não é daquela. Pode ler mesmo na tua tradução. Vou ler mesmo assim. Amém. É Lucas 1,35. Lucas 1,35. Lucas 1,35, irmão. Diz assim a palavra. Amém. Respondeu-lhe o anjo. Virá sobre. Não. Lucas 1,35. Marcos 1,35, desculpa. Sim. Amém. É tamanho no anjo. É Marcos, não Lucas. Vamos ir lá no Lucas. Vamos ir mais na história do nascimento de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Marcos. Ok, obrigado. Diz o seguinte, Marcos 1,35. Sim, é mesmo. De madrugada, ainda bem escuro. Aqui é a minha tradução mais antiga. Levantou-se e saiu. E foi a um lugar deserto e ali orava. Olá, orava. Amém? Amém. Esta é Jesus. Sim. As traduções que eu tenho aqui, tenho duas anotadas. Uma diz assim: levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Essa é a Almeida corrigida, revista e corrigida. A nova Almeida atualizada, diz assim: tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Amém, irmãos? Amém. Com esse versículo nós conseguimos ver qual é a importância da oração para Jesus. Muitas das vezes ele se isolava, ia num lugar para ter um tempo a sós com quem? Com seu Deus. E ali orava. Aqui você vai notar praticamente que é no período entre as 4h30 e 5 da manhã. Amém. Nas primeiras horas do dia, Jesus dedicava o seu tempo para quê? Para a oração. Vamos agora em Lucas 6:12. Lucas capítulo 6, versículo 12. Irmão Campo, faz favor. Lucas 6:12, sim. As letras são bem pequenas, hein? Naquela, Jesus escolhe os 12 apóstolos. Lê só o versículo 12 mesmo. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. E passou A noite orando a Deus. a Deus. Ele subiu no monte à noite para orar e passou a noite. Algumas traduções dizem passou a noite toda orando a Deus. Imagina que ele subiu às 20, foi mesmo das 20 até às 6 da manhã orando a Deus. Amém. Jesus é o nosso quê, irmãos? Quando olhamos para Jesus, Deus gostaria que nós fizéssemos quê? Jesus. Falei há bocado. Quando olhamos para Jesus, para as ações dele, Deus gostaria que nós fizéssemos como? Como ele fez. Sim. Então estamos a ver que para Jesus, o Filho de Deus, a oração não era mais um detalhe que eu faço, não. Levantando-se de manhã muito cedo, foi para um deserto e orava. Antes de escolher os 12 discípulos, ele subiu no monte e ficou a noite toda em oração. Se nós estudarmos cuidadosamente a biografia de Jesus, onde é que nós encontramos a biografia de Jesus? Por exemplo, biografia é o que narra, né, a vida de uma pessoa, desde o seu nascimento até a sua morte. Amém? Amém. Temos a biografia de Agostinho Neto, Pepe Tela, dos famosos, Sócrates, etc. Você vai conseguir, lendo a biografia dele, você vai ver quando nasceu, o que fez, quando se formou, né? Consegue estudar pelo menos a vida de uma pessoa. A biografia de Jesus são os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João.
que narram o quê? A vida de Jesus desde o seu nascimento até a sua ascensão ao céu. Se você estudar cuidadosamente os evangelhos, você vai notar muitas vezes Jesus em oração. Jesus em oração. Jesus em oração. Jesus em oração. Amém? Amém. Jesus em oração. Tenta fazer isso. Lê Mateus e vai sublinhar só onde Jesus estava em oração. E vais apontar de lado. Vais encontrar muitas vezes Jesus em oração. Aqui só vimos 2 exemplos. Podia falar de João capítulo 17, onde ele ora pelos discípulos. Onde ele ora para a multiplicação dos pães. Onde ele ora antes de ressuscitar Lázaro. Jesus levava uma vida de oração. Ele é um grande exemplo para nós de oração. Amém, queridos irmãos? Então, eu vou dar uma tarefa para os irmãos. Aponta aí quem tem caderno e lapiseira ou tem como apontar. Tarefa. Estudar o livro de Marcos e sublinhar as passagens em que Jesus está a orar. O livro de Marcos é pequeno. Tem quantos capítulos? Marcos. 16 capítulos. Amém? Só 16. Então você tem até a próxima terça-feira para ler o livro de Marcos e me trazer aqui numa folha com teu nome. Vai meter lá o meu nome. Nelson Gunza. E vai meter. Estudei o livro de Marcos e encontrei no versículo X Jesus a orar. Capítulo 1, no versículo X a orar. No capítulo 2, no capítulo 3, até o 16, vais coisa isso. Está lançado o desafio, irmãos? Amém. Você não apontou, está falando amém. Não vai esquecer, né, Luiz? Qual é o desafio? Apontar. Você está gravando. Estudar o livro de Marcos e sublinhar as passagens em que Jesus está a orar. Né? Livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos. Hoje é terça, amanhã é que? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, na terça-feira atrás. Tem uma semana, é muito. Amém? Amém. Eu também vou ter que estudar para poder corrigir bem, porque irmãos podem me deixar cair. Eu não gosto que me dão coisa, rasteira. Então, também vai ser o meu desafio. Amém, irmãos? Amém. Essa é a tarefa. Estudar o livro de Marcos todo, os 16 capítulos, e vai sublinhar, né? Ou apontar de lado onde Jesus está em oração. Amém, irmãos? Amém. Mas não é só Jesus que nos dá o exemplo. Em segundo lugar, vamos ver o exemplo dos primeiros cristãos. Amém? Quem são os primeiros cristãos? Depois de Jesus subir aos céus, então, a igreja continua, ou seja, começa ali a igreja com os apóstolos. Os 11. Depois tiveram que escolher um substituto de Judas. Quem foi? Substituto de Judas? Os que gostam de estudar a Bíblia. Que estudam a Bíblia, que conhecem? Mateus. Matias, né? Substitui Judas. Amém? Amém. E ali então, o Espírito Santo diz em Atos 2, começa a igreja chamada Igreja Primitiva, os primeiros cristãos, se assim nós podemos coisas. Eles também são um exemplo para nós. Então nós estamos aqui a ver como é que Jesus via, como é que os apóstolos viam a oração aos primeiros cristãos. Irmãos, muitos de vocês não fizeram essa tarefa. Quem fez foi a irmã Graciete e o irmão Adi. A tarefa foi para ler o livro de Atos do capítulo 1 até o 15 e ver onde tinha pessoas individualmente a orarem e coletivamente a orarem. Esse é o novo desafio. Não, esse já passou. O irmão Coisa até levou prêmio, lhe ofereceu um livro. Não estava aí, né? Qual é o título do livro? O livro do irmão Betatella, sobre o empresário com a mentalidade do rei. Amém, irmãos? Então, vamos só fazer aqui um pequeno exercício hoje. Que eu até nem vou pedir para os irmãos coisas. Também pode ser um desafio para quem quer ler mesmo boa Bíblia essa semana toda. Também está aqui mais um desafio. Lê o livro de Atos, só do capítulo 1 até o 15. E vê onde é que tinha pessoas individualmente a orarem, ou seja, sozinhas, e oração em coletivo. Por exemplo, o livro de Atos começa, né? A narração, e depois vai chegar no versículo 14, capítulo 1, versículo 14, nós vamos encontrar. Todos estes perseveravam perseveravam
unânimes em oração com as mulheres, Maria, mãe de Jesus e os irmãos deles. Atos 1:14. Nós encontramos a igreja em oração, era no cenáculo. Esses todos quem eram? Os 11 apóstolos, porque aqui Matias ainda não tinha sido escolhido, mas já estava lá, era só um irmão. Os 11 apóstolos, algumas mulheres, que a Bíblia está a dizer, os irmãos de Jesus, no total eram 120 pessoas. Estavam num lugar chamado cenáculo e a Bíblia diz que eles perseveravam. Amém? Amém. Perseverar significa permaneciam, constantemente faziam o quê? Oravam. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, unidos em oração. Depois você vai ver, quando Pedro se levanta, olha, tem que ter alguém no lugar de Judas, já não me lembro o versículo. Eles, para escolherem Judas, para além de lançarem sorte, eles que oraram. Não, tem aqui o versículo 24. Orando disseram, tu, Senhor, que conhece os corações de todos, revela-nos qual dos dois escolheste. Amém, irmãos? Amém. No capítulo 2, eles estavam no mesmo lugar, foi quando o Espírito Santo desce sobre eles, e a Bíblia diz, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, em outras palavras, orar em línguas. No capítulo 3, versículo 1, diz que Pedro e João iam à hora nona ao templo, para quê? Para a oração. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a hora das 3 horas da tarde. Ou seja, não, deixa eu ler bem. A Nova Almeida diz, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Ou seja, eles tinham já uma oração, ou seja, todos os dias às 3 horas da tarde eles tinham oração. Então Pedro e João estavam aí juntos na oração. Foi quando eles então no caminho levantaram aquele coxo que lhes pediu esmola. Estamos no capítulo que, irmãos? 24. Capítulo 3, irmãos. Já vimos no capítulo 1, 14. Capítulo 1, 24. Capítulo 2, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, oraram em línguas, que é do versículo 1 ao 4. Amém? Capítulo 3, Pedro e João iam na oração. Agora no capítulo 4, versículo 31, a Bíblia diz, depois dos apóstolos serem ameaçados por aquelas autoridades do povo judeu, para não falarem mais no nome de Jesus, a Bíblia diz assim, Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Houve um momento tal que eles estavam todos num sítio, oraram ao Senhor, e a Bíblia diz que estremeceu, moveu-se aquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Você vai no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8, capítulo 9, no capítulo 10. Por exemplo, no capítulo 10, está Cornélio a orar, o anjo lhe aparece. Capítulo 9, Paulo, quando Jesus lhe aparece, ele fica cego. A Bíblia diz que Paulo estava a orar. Amém? Amém. No capítulo 8, o evangelho chega a Samaria, enviaram lá Pedro e João, sim, para irem lá em Samaria. A Bíblia diz, eles lhes impuseram as mãos e oraram, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Amém? Só ver do capítulo 1 até o 15 você vai encontrar ou pessoas individualmente a orarem, ou em coletivo a orarem. Ou individualmente a orarem, ou em coletivo a orarem. A igreja primitiva, a igreja de Atos é um exemplo para nós de quê? De que a oração não é um simples detalhe na vida cristã. A oração é fundamental, é vital, é indispensável. Amém, queridos irmãos? Amém. Deixa eu ler aqui uma frase que eu escrevi. Então, irmão, podemos ver claramente através desses textos, todos que eu citei, que a oração é uma prática presente na comunidade dos primeiros cristãos. Poderíamos analisar capítulo por capítulo do livro de Atos, seriam poucas as vezes que não encontraremos a oração. Portanto, meu irmão,
Sigamos o exemplo de Jesus e dos primeiros cristãos. Amém, irmãos? Amém. Então nós temos que seguir o exemplo de Jesus e dos primeiros cristãos. Não existe desculpa. Alguns teólogos dizem que um dos primeiros sinais de uma pessoa verdadeiramente convertida é que essa pessoa ora. Então, a pessoa que não gosta de orar, vamos pôr reticência se essa pessoa verdadeiramente nasceu de novo. Porque se você nasceu da semente de Deus, você tem desejo de estar com Deus em oração. Amém, queridos irmãos? Amém. Só que qual é o problema? Nós agora na próxima aula vamos entrar no poder da oração. Estamos a estudar ainda a importância da oração. É que muitos crentes só conhecem o lado que é do poder da oração. Que Deus pode fazer algum milagre na vida dele, resolver os seus problemas, por meio da oração Deus pode abrir portas, fazer coisas. Amém, irmãos? Amém. Mas essa não é o objetivo primário da oração. O objetivo primário da oração é nós desenvolvermos um relacionamento com Deus. Amém. Imagina duas pessoas, dois jovens, que estão a namorar e querem um relacionamento sério. Mas a sua namorada vê que ele trabalha no banco, ganha bem, 500 mil ou 1 milhão. E só quando está com ela, só transfere só, paga só, preciso disso, preciso daquilo, e não sei quanto mais. Só se essa pessoa não é séria, que também tem só interesse, porque há homens assim, né, que estão a lixo lá, mas ele também tem interesse só de, sexual para aquela mulher, não quer nada sério com ela. Mas uma pessoa que quer algo sério, ele vai ter que fazer uma paragem. Não, como é? Esse não é o tipo de mulher que eu tenho que ficar com ela. A minha mensagem dele é só, transfere só, faz só, e só. Não. Nunca tem aquele meu para te conversar, para nos conhecer. Quantos filhos vamos ter? Onde é que vamos morar? O que é que tu pensas fazer? Para nos conhecermos. Isso é que se chama namoro. É um período de conhecimento. Amém, irmãos? Amém. Mas sabe, muitas das vezes nós estamos assim diante de Deus. Transfere só, Senhor. Preciso daquilo. Transfere já. Paga só aquilo. Só vamos a Deus para quê? Para que Deus possa resolver os nossos problemas. Fazemos da oração como um supermercado, onde nós só vamos... Ninguém vai no supermercado para fazer amizade com o homem que está lá na caixa, ou o gerente. Olha, bom dia, vim ter com a dona Zilá, gerente do COA, vim bater um papo contigo, ficamos lá 1 hora. Ela até nem vai ter tempo para dizer, eu estou a trabalhar. Não é isso, irmã Zilá? Isso é inconcebível. Eu vou no supermercado com um objetivo. Vim comprar massa, vim comprar fuba, o bolo, sei lá o quê. Vou encher o carro, vou coisa e vou mesmo na praça. Pode acontecer circunstancialmente de eu desenvolver uma conversa com alguém, mas é esporádica. Amém? Até porque não posso atrapalhar o trabalho da pessoa. Amém, queridos irmãos? Amém. Mas nós estamos a fazer de Deus, muitas das vezes, assim como um supermercado onde nós só precisamos daquilo. Emprego, marido, casamento, dinheiro, saúde. Amém? Não, Deus não fez oração com objetivo primário para essas coisas. O objetivo de Deus ter nos dado a oração é para que nós conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer ao Senhor. A Bíblia diz, o boi conhece o seu dono. Esse versículo aqui tem o que coisa, já não está na mente. Isaías capítulo 1, vamos lá ver esse versículo. Nossa, quando era solteiro, não tinha filhos, versículos na mente eram boi, era difícil não citar agora. Tem muita coisa na cabeça. Não, você que é jovem ainda não casou, aproveita. Isaías capítulo 1, penso que é o versículo 9 ou 3. Aleluia. Quem está a entender a palavra, diga amém. Amém. O versículo começa assim, o boi conhece o seu dono. Quem achar aí, acho que é o 9. O 3. Isaías capítulo 1, versículo 3. Irmã Lina, pode ler, faz favor? Tem aí Isaías?
possuidor ou dono, né? Alguém que lhe possui. Sim? E o jumento a manjedoura do seu dono. Do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o seu povo não entende. O meu povo, O não? meu povo não entende. Não entende. Qual é a tua tradução, irmã Zila? Pode ler na tua? É a mesma. É a mesma. Começa também com um boi mesmo. Diz assim em Isaías 1:3. O boi conhece seu possuidor, que é o seu dono, e o jumento, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Amém? Irmãos, aqui é Deus a reclamar através do profeta. O boi conhece o seu possuidor. O boi é até um animal racional, mas com o convívio com o seu dono, ele já conhece o seu dono. O jumento conhece a manjedoura. A manjedoura é ali onde Jesus nasceu, né? Onde metem a comida do jumento, onde ele conhece, ele sabe a manjedoura do meu dono, por causa do convívio, do hábito, mesmo sendo um animal racional, ele já sabe, não. É tipo cão. Você pode lhe levar aqui na rua, depois ele vai voltar na casa do dono dele, mesmo sendo um animal racional. Mas Deus reclama que, mas Israel já não existe hoje mais. Amém? Que era o povo de Deus no passado. Hoje nós também podemos ser considerados, entre aspas, como o Israel de Deus. Paulo até diz que nós somos o Israel de Deus. Que não tem conhecimento. O meu povo não entende. Amém? É meu povo, mas não me conhece. Não tem entendimento, não sabe quem eu sou. O que eu posso fazer? Amém? Como é que Deus é? Mas é povo de Deus. Por que não tem conhecimento? Irmãos, para que chegamos a conhecer o Senhor, temos que usar esse meio de graça que Ele nos deu, que é a oração. Que a oração, na definição que nós demos, é um dos meios para que nós chegamos a conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém, queridos irmãos? Amém. Há pessoas que podem receber milagres de Deus, casa, carro, saúde, marido, mas um dia quando morrerem vão assustar, estão na eternidade sem Deus. Porque usufruir das bênçãos de Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. Amém, queridos irmãos? Amém. Alguém pode usufruir do que você tem e no coração dele, ele não tem bom sentimento para contigo. É só você ver que há pessoas que quando têm muitos amigos. Quando ficam pobres, depois que acontece. Por quê? Porque não são verdadeiros amigos. Porque o verdadeiro amigo está na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na abundância ou na escassez. Por isso é que o casamento não pode ser baseado nos bens materiais. Eu estou a casar com ele porque tem, porque trabalha. Amanhã ele pode não ter. Quando retirarem aquilo, já não vai haver motivo para você estar com ele. Então, casamento tem que ser pelo sentimento que você tem pela pessoa, etc. Porque amanhã, tendo, você está com ele, não tendo, você também está com ele. E vice-versa, isso não é só para as mulheres, para os homens também. Amém? Por isso é que quando nós vamos lá no coisa, quando casamos, prometemos que prometo te amar em todos os momentos, na alegria, porque depois vem mesmo aqueles momentos de penúria. Amém, queridos irmãos? Amém. Só que com o nosso Deus, nós também às vezes estamos a fazer assim. Só estamos com Deus quando Deus pode fazer alguma coisa na nossa vida. As bênçãos de Deus. Há diferença entre as bênçãos de Deus e Deus. O objetivo de Deus é que nós conheçamos antes a Deus, para que possamos então usufruir das bênçãos de Deus. E quando nós não tivermos as bênçãos de Deus, Deus terá suficiente para nós. Mas aquela pessoa que só conhece as bênçãos de Deus, quando um dia as bênçãos de Deus não estarem a vir na vida dele, então ele desfalece, ele vai procurar outros caminhos. Esse é o perigo de nós conhecermos primeiro o poder da oração e não a importância. Você que a minha mensagem vem nessa lógica. Primeiro nós entendemos qual é a importância da oração antes de conhecermos o poder da oração. Não podemos desprezar. Com isso não estou a querer dizer, irmãos, que nós vamos desprezar o poder da oração. Nós vamos entrar agora, a partir da próxima hora, nós em começar a entender qual é o poder da oração. E é que Deus quer que nós usufruamos sim desse poder que existe na oração. Mas, irmãos, é perigoso você usufruir do poder da oração sem fazer da oração
algo importante para a tua vida sem entender primeiro qual é a importância da oração na tua vida. Amém, irmãos? Amém. Eu termino com esse exemplo. Acho que eu já falei aqui nos irmãos ou em outro sítio onde preguei. Tenho 2 filhos, né? O Daniel e o Gabriel, que os irmãos conhecem. E o que acontece? Você, como pai, quer dar o melhor no filho. Traz sempre alguma coisa. Mas eu, depois de um tempo para cá, tive que fazer de propósito, chegar em casa sem trazer nada. Porque os meus filhos, o que estava acontecendo? Quando chegava, papá, bem feliz, depois iam na pasta ou nos sacos todos. Quando viam assim, você traz sacos que só tem legumes, não sei o que, não tem nada para comer, já atira, o Gabriel então atirava aí no chão. Eu depois aí fazia de propósito, mesmo tendo dinheiro, não trazia nada. Para ele não ficar só a olhar no que o pai pode lhe dar, não, ficar alegre porque o papai chegou. Porque não é o que acontece, o filho começa só a ficar interesseiro só no que o papai traz. E ele é uma criança, tem que ser treinada. Muitas crianças estão assim, interesseiras, por quê? Porque os pais não souberam o quê? Fazer esse equilíbrio. Pai traz, diz, meu filho, abre a pasta, não tem lá nada, não tem banana, não tem pão doce, não tem não sei o quê. Pega na pasta, tira e vai embora, esquece já o papai. De manhã até tá acordar, você acordou primeiro do que ele acorda, nem te cumprimenta. Mas se não é o rapaz que quando você chega vem bem alegre, papá, afinal ele tem um interesse. Não é papá porque está feliz contigo. Ele, essa papá trouxe alguma coisa. Só que inconscientemente aquilo vai quê? Vai formatando a mente da criança e depois fica difícil. Então você tem que começar a jogar no quê? Agora o Daniel, que é o mais velho, eu já lhe falo mesmo, não filho, você não pode ser o Gabriel, não, ainda é criança, ele fala, não vai entender. Mas já lhe meto sentado, não, você não pode ser o papá, não é só teu pai porque te dá alguma coisa. Tem que já lhe falar isso. Porque senão o que acontece? Depois estragamos os nossos filhos. É assim que estamos nós, muitas das vezes, como filhos de Deus. Amém, queridos irmãos? Amém. Quando Deus, se calhar um dia você orar e Deus não operar na tua vida, será que você vai continuar com esse Deus? Ou vamos ficar tristes como Gabriel, pegar na pasta que é a Bíblia, simbolizar, já não quero mais, já nem vou mais na igreja, Deus não. Porque há momentos que nós vamos orar, irmão, e Deus não vai fazer. Há momentos que nós vamos clamar e parece que Deus não está nos ouvindo. Há momentos que nós vamos jejuar, vamos acreditar, parece que não está a acontecer. Então, se nós estivermos só fiados no poder que a oração pode realizar na nossa vida, não estreitando um relacionamento com o nosso Deus, então nós vamos ser cristãos fracos. Amém, queridos irmãos? Amém. A vida cristã é uma caminhada longa. Não é de um dia. Lembro-me de uma irmã que ao saírem da vigília, ao entrar na rua dela, já agarraram nos bandidos, violaram a irmã. Como é que você consegue me explicar isso? Alguém que está a sair a adorar Deus, foi buscar Deus, está a voltar na casa dela. Por que Deus não lhe guardou? Vamos já fazer essas perguntas assim, sim. Humanamente falando, não se faz, mas vamos já, coisa. Por que Deus não lhe guardou? Onde é que Deus estava? Como é que essa irmã se sente? Se você estiver só no lado que conhece o que Deus pode fazer, não conhece a Deus, você pode se desfalecer daquele dia e nunca mais acreditar em Deus. Mas uma pessoa que tem um relacionamento estreito com Deus, então ela vai se lembrar de Jó. Vai se lembrar de outras pessoas na Bíblia que, mesmo no sofrimento, eles não deixaram de servir a Deus. Jó perdeu os filhos, saúde, perdeu a riqueza. A mulher lhe disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele permaneceu firme, dizendo, quando Deus me deu, ele era meu Deus, usando já as palavras, não está lá no texto. Não é agora que ele tirou, que ele não vai ser Deus na minha vida. Mas para chegarmos no nível de Jó, é necessário nós irmos no relacionamento. A Bíblia diz que Jó fazia sacrifício. Ele ia na casa dos filhos para orar. Era um homem íntegro, reto na presença de Deus. Em outras palavras, posso arriscar dizendo que Jó conhecia os dois lados. O lado do que Deus pode fazer e conhecia também o lado da intimidade com seu Deus. Amém, queridos irmãos. Eu servi numa igreja durante muito tempo. Disse que vou terminar com esse ponto, mas agora vou terminar já com esse ponto. Muito tempo, irmãos. E uma das coisas que mais me deixava triste
era ver, tipo, nos dias de culto, de ensino, vamos estudar a palavra de Deus. A igreja bem vazia. Olha, irmãos, temos uma campanha de evangelização. Só vinham os obreiros, aqueles irmãos que vinham e coisas. Ok. Mas quando se anunciava, olha, vamos ter um coisa de libertação assim, traz uma água, traz aquilo, não sei, aquelas coisas extraordinárias, não sei quanto mais. Irmão, não é porque é domingo, dia de semana à noite, que pessoas uns vão no casengo, outros vão não sei aonde, não sei, né? Porque deixa bem cheia. E eu como pastor, irmão, vou dizer, não me alegrava aquilo. Porque eu dizia no meu coração, meu Deus, alguma coisa não está certa. Quando é para ir pregar a palavra, esses crentes não vêm. Quando é para vir aprender, estudar, ensinar a palavra, não vão libertar ninguém, ou sei lá, não vão orar para fazer coisas. Por que que quando essas coisas, as pessoas afluem? Você teve irmão que nunca mais... Por que eu ficava intrigado com isso, irmãos? Ficava, não pode. Amém. E aquilo me deixava fazer muitos questionamentos. Que tipo de igreja que nós somos? Mas como eu não era o líder da igreja, não podia também chegar um dia e tinha só que olhar. Mas um crente no seu são juízo não pode se alegrar com isso. Como é que não? Sim, Deus faz milagre, faz. Deus dá filho, Deus faz. Não estamos a tirar isso, irmãos. Mas estamos a ver quando essas coisas, o culto de não sei o quê, vão revelar, vão fazer. Você vê igrejas lotadas. Mas não, irmão, vamos estudar a Bíblia. Hoje mesmo só para estudar a palavra de Deus. Você vai ver. E aquilo me deixava mesmo, irmão, com muito, muito intrigado. Uma das coisas que me fez deixar aquela igreja por causa disso. E depois o que acontece? Já dizia um grande homem de Deus que a igreja é resultado da sua liderança. Os filhos são resultado dos que os pais são. Uma empresa é resultado a liderança tem muita força, ou seja, se o pai chegar agora e dizer, olha, a partir de hoje nós como pais, em casa é assim, assim, e eles forem também exemplo, irmão, as coisas mudam. Se uma pessoa que tem autoridade no bairro, o administrador, sei lá o quê, chegar hoje com uma ordem, se ele quiser como líder, as coisas mudam. Quer dizer, as coisas mais só permanecem muitas das vezes, porque as lideranças também são o quê? São cúmplices. Por exemplo, no nosso país, fala-se muito sobre bajulação, não sei quanto mais. É porque os próprios líderes, eles se deixam ser bajulados. Amém? Amém. Porque se amanhã chegar aqui um irmão e meter a minha fotografia, que eu chegar a encontrar, não, fotografia do pastor Nelson, o pastor poderoso que cai fogo, eu vou mandar tirar no mesmo dia. Irmão, tira isso daí. Amém? Amém. Mas se eu quiser, eu vou chegar, uau, eu sou mesmo pastor poderoso, não sei, fica mesmo lá a fotografia. Amém? É ali onde entra a bajulação. Amém, irmãos? Amém. Então, a bajulação, ela só permanece se a pessoa que está a ser bajulada aceitar. Mas se você cortar já na hora, pode não ser no meio das pessoas, chama aquela pessoa no canto, olha, não faça isso. Não faça isso, não sei quanto mais, então depois. Amém? Aquilo mal é cortado na hora. Isso para dizer o que nos irmãos? Que as lideranças têm influência de mudar. Então, eu vi que não. Se o líder da igreja não quer fazer nada para que mude, eu já é que vou mudar, não. Eu tenho que dar engano daqui. Eu não gostei de... Estamos aqui a ensinar. Depois que acontece, pessoas que nem sabem o que é a Bíblia, nem sabem, que vocês perguntam o plano da salvação, não sabem nada. Amém? Mas quando é o dia da libertação, do azeite, do não sei quanto mais, bem cheio. É o tipo de igreja que nós estamos a ter hoje. Amém? Amém. Igreja cheia de crente, mas pega esse crente, ele põe sentado. Quem é Jesus? Você está salvo? Porque faz perguntas simples da fé cristã, você vê que essa pessoa não vai conseguir te responder. Veio um jovem uma vez numa campanha de evangelização de uma igreja, até não vou citar o nome. Eu fui mesmo de proposta, não vou ainda lhe ouvir. Irmão, eu vim aqui te convidar, não sei quanto mais no culto, tem essa água, não sei quanto mais. Não, calma ainda, meu irmão. Comecei a lhe fazer de propósito uma pergunta da Bíblia. Então você está vindo me evangelizar, está me falar da água. Evangelizar e falar de Jesus. Qual é da água, qual é coisa? Jesus, não sei o que, ele não sabia coisas básicas, mas está na rua aí pregar. Que tipo de crente é esse? Amém? Amém. Mas isso é resultado de quê? De igreja onde se dá mais ênfase no que Deus pode fazer. E o que acontece? As pessoas vão na igreja com interesse. Quando um dia que não vão receber nada da parte de Deus, até vão dar, vão doar o seu tempo para ir bater portas, para pegar o evangelho, vão sentar para aprender mais a palavra. As pessoas não querem. Mas quando um dia terão benefícios,
não sei quanto mais, tua casa vai ser liberta. Irmãos, isso tudo é bíblico. Não sei se os irmãos estão entendendo, né? Eu estou a falar, as pessoas estão mais interessadas nisso e deixam as outras coisas. Por quê? Porque nos ensina as pessoas que o principal objetivo de Deus nos salvar é que nós lhe conheçamos. Agora, os milagres, não sei quanto mais, Deus opera. Amém, irmãos? Amém. Deus opera. Não estamos a descartar os outros pontos. Quem está me entendendo, diga aleluia. Aleluia. Então, vamos terminar por aqui. Alguém tem alguma dúvida ou alguma pergunta?